Isso aí, pessoal, bora para mais um vídeo. Antes de tudo aí, deixe seu like aí, ative o sininho para mais recomendações do YouTube aí. E também deixa o like aí pra gente para esse vídeo também se expandir aí nas redes, tá bom? Hoje eu vou mostrar aqui um pouco do resultado que eu tive em Uzi Minas, operando duas pernas aí da estratégia do curso de Buy and Hold avançado, certo? Eu montei esse dashboard aqui para a gente fazer a demonstração. Tudo que está escrito aqui são os resultados ao longo de 11,8 meses, ou seja, quase um ano desde que eu comecei a operar os Minas aqui com a estratégia. Porém, falta uma perna que eu acrescentei depois e acabei não operando essa perna em Uzi Minas, né? Então é uma estratégia tríplice, como eu já expliquei em outros vídeos, né? Porém, essa estratégia em Uzi Minas, né? Nesse caso aqui, ela não foi feita, tá? Então vamos ver como é que foi o resultado. Eu tenho algumas coisas interessantes para mostrar. Então veja bem, os resultados aqui, né, de Uzi Minas. Demonstração dos resultados obtidos com vendas de puts, calls e operações swing trade. Teve bem pouca operação de swing trade, tá? Foi mais puts e calls ao longo do período. Bom, o total investido são 13.750, certo? Os créditos e dividendos, que no caso são dividendos sintéticos aqui no caso, né? Foram de R$ 2.218,45. Um lucro total em 11 meses de 16,13%. Uma rentabilidade de 1,36 ao mês. Vamos continuar. O que eu fiz aqui? Eu montei uma tabelinha com um comparativo de rentabilidade, porque muita gente não leva em consideração a inflação e a gente precisa considerar a inflação aí, né? Vamos lá, a estratégia com Uzi Minas, ela rendeu uma rentabilidade nominal no período de 16,13%, descontando a inflação pelo método de Fisher, né, pela fórmula de Fisher, está até aqui a fórmula, para quem quiser, ela deu uma rentabilidade de 10,23, descontando a inflação, tá? E aqui também a rentabilidade nominal. Confrontando aqui com o Tesouro Selic, no período que foi de 10,62 no período, lembrando que a Selic veio subindo nos últimos cupons, né? Mas a rentabilidade no período foi de 10,62, então a rentabilidade real na Selic seria de 5,02%, tá? Então quer dizer que a nossa estratégia ela deu praticamente o dobro, né? E só coloquei aqui efeitos de comparação da poupança, tem muita gente que deixa o dinheiro em poupança, né? A poupança teria rendido 1,68 no período aí de quase um ano, né? É um ano, praticamente um ano, né? O IPCA médio foi esse. Então, para você ter uma noção de como seria interessante você aprender a rentabilizar o teu dinheiro. Tem detalhes aqui nesse rendimento que ainda a gente precisa revelar, né? Por exemplo, aqui a gente fez um gráfico de evolução dos ganhos ao longo do tempo, né? Então, a gente tem mês a mês, né? Abril de 24, maio, né? Junho, julho 212,88 e assim por diante até chegar no mês que nós estamos, né? Aqui eu tenho uma rentabilidade, né? Ela mostrou uma evolução, né, dos ganhos, ó, começando em 104, ali em 5/6 já estaria em 243, né? 448 em 22/7 e assim por diante, né? Foi crescendo o patrimônio devagarzinho, o mercado em queda, lembrando que o mercado ficou em queda bastante tempo, ainda está, né? Ele veio praticamente um ano numa tendência de baixa e a gente conseguindo rentabilizar.
E aqui a evolução da curva quando a gente começou a agregar aí o swing também, né? Até chegar em 2218. Bom, aqui tem um gráfico de distribuição por tipo de operação, né? Então a gente vê aqui que a venda de calls foi o que eu mais fiz no período, tá? Então você vê que com o mercado em queda, eu ainda consegui fazer muita venda de calls. Eu fiz poucas vendas de put porque eu já estava bem alavancado em Uzi Minas, eu não queria alavancar mais, né? E tem uma boa parcela aqui de swing trade por causa não da quantidade de operações, mas pelo resultado, né? Que foi um resultado bom. Aqui eu tenho um detalhamento de todas as operações, né? Com data, o código dela, o que foi, qual foi a ponta, se foi venda de put ou venda de call, né? Então as vendas de put estão aqui em azul e em laranja aqui a venda de call, né? Com os resultados, né? Então tenho todos os detalhes das operações ao longo do ano. O que mais que eu tenho? Eu tenho uma análise de desempenho aqui frente ao Ibovespa, tá? Então você vai ver que tem mês que eu performei menos que o Ibovespa, um pouco menos, bem menos. Às vezes eu performei mais, às vezes ali empatado, né? E às vezes muito mais, né? Então você vê que quando eu comecei a implantar o swing, começou a ter uma rentabilidade maior. Então agora para esse segundo ano, a rentabilidade vai ser muito maior, porque eu estou agregando já a terceira perna da estratégia nessa ação. Lembrando que eu tenho uma carteira com várias ações, onde eu faço essas operações. Então, no caso específico, você vê que a gente teve uma rentabilidade ótima aqui de 16%, com 1,36 ao ano, só que a gente tem que destacar o seguinte, ó, os resultados demonstram a eficácia da estratégia aplicada em ações da Uzi Minas, obtendo um retorno de 16,13 em 11,8 meses, o que representa uma rentabilidade mensal média de 1,36. É importante destacar, que esses resultados foram obtidos sem receber dividendos. Então, nesse período que eu estou com a Uzi Minas, ela ainda não pagou dividendos. Parece que ela está para anunciar aí do período. Então, demonstrando a eficácia da estratégia de geração de renda através de venda de opções de swing trade, né? Tem mais a parte do remanescente, o ganho de ações e tudo mais. A operação de maior destaque foi o swing realizado em 17/4, que gerou em 8 dias aí, R$525, mais o lançamento de call, que são esses 225 aqui, ó, que totalizou, tem um vídeo falando sobre isso, o último vídeo, penúltimo vídeo, falando exatamente sobre esse período aqui, ó, que gerou um resultado aí de 10% sobre o valor que eu apliquei, né, em 8 dias úteis, tá? Então é isso, pessoal, um vídeo curto aí, demonstrativo aí de resultados, aplicando ainda uma parte da estratégia, tá? Eu vim arredondando essa estratégia ao longo do tempo e começando a aplicar ela, e aí começando a mostrar os resultados aí e como que a gente faz todo esse processo, tá? É interessante você ser buy and hold, porém é muito mais interessante você ser um buy and hold avançado, onde você vai trabalhar a sua carteira ativamente, tá? Quando a Uzi Minas lançar os dividendos, eu vou preencher a planilha e vou fazer um novo dashboard desse para a gente ver como o lançamento dos dividendos e, claro, com eventuais operações que vão entrar ainda, para a gente ver como é que está o resultado e fazer toda essa análise de novo, ok? Vídeo rápido aí, vídeo de resultado. Como eu disse aí, quem quiser, vou deixar todos os links aí de tudo que a gente oferece aqui no canal
para você conseguir se especializar mais e mais aí nessa caminhada longa que é a caminhada dos investimentos aí de longo prazo, tá? E é isso aí. Então, até a próxima. Valeu, pessoal!